Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos começando mais um novo dia, estamos aqui pela graça do Senhor. Deus tem cuidado de nós, Deus é maravilhoso. Estamos começando também mais um momento de reflexão, onde Deus fala com seu povo através da sua palavra e onde nós falamos com Deus através da oração. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com Deus para depois ouvirmos o que Ele tem a nos ensinar. Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Pai, eu quero nesse momento, mais uma vez, Senhor, te agradecer pelos teus cuidados. Obrigado, meu Pai, por nos dar mais um dia, nos presentear com a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque se chegamos até aqui, é porque o Senhor ainda tem um propósito em nossas vidas. Que teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração que nos ouvem, a começar por mim. Fica conosco, Senhor, nós te convidamos, nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lhe convidar a estar meditando conosco, mas eu gostaria de falar hoje, trazer para a nossa meditação, um tema sobre atitudes. Amém? Você é uma pessoa de atitude? Amém? Depende da atitude que você e eu tomamos. Mas vamos conhecer que atitude foi esta que alguém tomou e tornou-se vitorioso. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, o capítulo 20, o verso 15, nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? A peleja não é vossa, senão de Deus. Talvez você não conheça essa história, talvez você até conheça. Fala a respeito de uma ameaça na vida do rei Josafá. O rei Josafá era rei de Judá e ele recebe uma ameaça, uma grande ameaça de dois povos que se reuniram para atacar o rei Josafá. O verso 3, do verso 1 ao verso 3, nos conta de como alguém trouxe essa notícia, deixando o rei abalado. O rei temeu, claro. O rei é um ser frágil, era homem como nós somos hoje. Mas aprendemos nessa história do rei Josafá que ele, para ser vitorioso, ele tomou 4 atitudes diante desta ameaça. Qual foi a primeira atitude que o rei Josafá tomou? Primeira atitude, ele buscou ao Senhor, está no verso 3. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor. Olha, a primeira atitude dele foi buscar o Senhor. Ele temeu, mas ele não deixou ser vencido pelo temor. Ele buscou o Senhor. A primeira atitude. A segunda, depois que ele buscou ao Senhor, ele apregoou jejum, uma campanha de jejum em todo o Judá. Então ele proclamou esse jejum em todo o Judá e o povo correspondeu a essa
proclamação. A terceira atitude do rei é que ele foi à casa do Senhor, está no verso 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ou seja, o rei Josafá, ele buscou o Senhor, mas não foi buscar o Senhor na sua casa. Ele foi buscar o Senhor no lugar certo, no templo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse negócio de dizer que não vai para a igreja, não vai ao templo, porque busca o Senhor em casa, isso é balela. A não ser, meu querido, minha querida, quando se está doente, de tal forma que não pode se locomover. O diabo tem enganado muita gente dizendo, olha, para servir a Deus não precisa estar na igreja, você tem que estar em casa. Me mostra onde é que tem isso na Bíblia. Se não é preciso estar na casa do Senhor. Jesus deu um bom exemplo nisso. Os discípulos também. Então, a quarta atitude do rei Josafá, ele reconheceu a sua dependência no Senhor quando se sentiu frágil. O verso 10, a partir do verso 10, ele fala que como ele orou, da maneira, a forma que ele orou ao Senhor, colocando a sua dependência no Senhor. E por conta dessas quatro atitudes, veja o que aconteceu, humanamente falando, na vida do rei Josafá. Quando ele tomou essas quatro atitudes, primeiro a gente tem que tomar atitude, não esperar que alguém tome por nós. Depois que o rei tomou a atitude, essas quatro atitudes, então alguém se levantou para ajudá-lo. A primeira ajuda veio de todo o povo do reino de Judá. E esteve com ele. Está no verso 3 e 4. Então, todo o Judá veio e juntou-se para fazer o quê? Pedir socorro ao Senhor. Está no verso 4. Pedir ao socorro ao Senhor. E vieram todas as cidades para buscar o Senhor. O rei era querido por todas as cidades do reino de Judá. Como é bom a gente ser querido, mas fazer por onde a gente ser amado. Quando a gente precisa, não precisa nem de pedir. Quando o povo sabe, nos ajuda. Glória a Deus. Por conta das quatro atitudes do rei Josafá, também ele foi abençoado de uma forma extraordinária. Não foi abençoado pelo homem, foi abençoado pelo Espírito Santo. De que forma? Quando ele deu ouvido ao Espírito Santo. O verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Então, o que aconteceu? Quando o Espírito do Senhor tomou esse profeta, e ele deu ouvido, quando o verso 15, e disse, dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você sabe por quê? Às vezes a gente ora, às vezes a gente pede oração, às vezes a gente nem pede oração, as pessoas conhecem da necessidade que nós estamos passando e de certa forma nos ajuda. E sabe por que a gente não é mais abençoado do que deveria por Deus?
É porque a gente não dá ouvido o que o Espírito Santo diz para nós. Ele nos diz, mas é preciso que a gente venha dar ouvido. Como dar ouvido? Colocando em prática o que ele nos ensina. Como que a gente quer ser vencedor se a gente ora e não quer colocar em prática o que a gente está ouvindo de Deus? Não tem como ser abençoado, não tem como ser vitorioso. Para ser vitorioso, Josafá primeiro fez a parte dele. Tomou 4 atitudes. Quando ele tomou as 4 atitudes, a população do reino de Judá se levantou a seu favor. Então, quando todo o povo estava unido no mesmo propósito, então entra em ação o Espírito Santo do Senhor. E o rei Josafá, por ser obediente, ele foi vitorioso. Quer ser vitorioso? Seja obediente. Se eu quero ser vitorioso, eu tenho que ser obediente. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, eu quero nesse momento te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos anima a não desistir, a não recuar diante de uma ameaça, diante, Senhor, de uma perseguição, assim como o rei Josafá, ele mesmo se sentindo frágil, ele te buscou, houve cooperação humana, houve a intervenção divina na vida de Josafá, o rei de Judá. Senhor, quantas pessoas precisam ter essa mesma atitude, a começar por mim. Senhor, muitas vezes somos roubados, Senhor, por nos acostumarmos, por ficarmos de braços cruzados, por deixar de avançar, de buscar a Ti nesses momentos mais necessários, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar da Sua graça. Eu coloco nas Tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco. Que esta palavra, Senhor, venha fluir no nosso interior. Que possamos colocar em prática a Tua verdade. Cada pai, cada mãe, cada família, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho e meus chefes, doentes, enfermos, estou em casa, nos hospitais. Tu é Deus que cura, Tu é Deus que alcança. O desempregado vai abrindo as portas. Glorifica o Teu santo nome, Pai. Os que estão nas prisões, sê com os Teus filhos, libertando, salvando, trazendo de volta para a sua família, transformando em uma nova criatura. Eu oro a Ti, meu Pai, te agradecendo por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um grande abraço, o tempo já se foi. No próximo encontro estaremos de volta com mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.